Oi, pessoal! Hoje a nossa aula será uma dica de embalagens e eu vou estar fazendo aqui para vocês uma embalagem pequenininha, mas ela serve, gente, para qualquer tamanho de peça. Às vezes você quer embalar um presente, uma peça para entregar e não tem sacola do tamanho que caiba a sua encomenda, que caiba a sua peça, você vai fazer uma embalagem muito rapidinha, muito fácil. Aqui eu estou usando aquele material uns chamam de tule, outros chamam de filó, é um mais grossinho, tá vendo? Mas pode ser aquele mais fininho, pode ser um TNT de festa, um TNT 80 mais encorpado. Aqui você pode abusar aqui do material, tá? O que nós vamos precisar? Do material, aqui no caso eu usei cianinha, aquela mais fininha, também você pode usar a cianinha que você tiver aí. Você pode usar uma rendinha, é somente para fazer o acabamento, porque não tem costura aqui. Você não dobra, você não faz nada. Você só vai costurar a cianinha ao redor e já monta a sua embalagem. É muito rápido. Aqui, o que eu fiz? Eu fiz até uma dica que um dia me pediram assim, Sil, como é que você corta, escorrega, como é que você faz para cortar certinho? Nesse caso aqui, eu peguei um papel porque eu queria saber o tamanho. Aí eu montei aqui, olha, eu fiz uma montagem no papel. Mas isso é porque a peça era pequenininha e eu tinha esse papel sobrando e eu fiz isso, ó. Aí fiz a marcação, onde eu queria parar de costurar a minha fitinha. Isso é uma forma que você pode usar para você aí medir a sua peça e fazer a sua embalagem, tá? Aí, é claro, eu já peguei, já tô com o tamanho. Esse tamanho aqui ficou em 40 por 19, é o suficiente, e eu cortei o meu filó. Aí, é claro que ele ajudou. Eu botei o material embaixo, botei o molde em cima, vim com o cortador ao redor e cortei, ficou muito fácil de cortar, tá? Aí, outra sugestão é do tamanho da fitinha. Aqui eu tô usando uma fitinha de 90 centímetros. Para essa peça aqui é o suficiente, mas você vai ter que medir a sua aí também. E fiz uma marcação aqui quando eu dobrei. Olha, quando eu dobrei, eu fiz uma marcação no meu molde, aonde eu queria começar a fita ficar presa e onde eu queria que ela acabasse. E assim eu posicionei minha fita aqui. Gente, isso aqui é tudo, você vai medir a sua pecinha. Teve gente que fez, né, o tapetinho e quer fazer uma igual. Então, eu já vou deixar a medida para vocês. 40 por 19, a fitinha 90 centímetros e eu prendi, olha, daqui, da parte de cima, marquei 4 centímetros, fiz uma costurinha bem simplesinha, 3 pontinhos, dei um retrocesso, linha branca nem aparece. E na parte de baixo eu marquei 10 centímetros e prendi de novo. Porque aí eu já fico com a minha peça pronta, tá? E aqui, ó, essa primeira dobradura, que é a dobradura de baixo, eu marco 15 centímetros. Deixa eu marcar aqui. Ó, marquei 15 centímetros e dobrei, tá? Aí agora, olha, eu vou botar só um alfinete aqui para ele não sair do lugar. Aí você, para não ficar torto, você coloca na sua tábua e deixa bem certinho os outros 15 também. Você pode fazer assim também, ó, fazer uma conferência, olha, para ver se ele ficou certinho, ficou. E agora, gente, você vai pegar Peraí que saiu aqui a posição. Pera aí, Estelinha. Pera aí que mamãe já vai. Marcar aqui com clips, que fica melhor. E agora, pessoal, você vai pegar a sua cianinha. Ó. E aí você vai costurar ela em cima, ó. Você
Se você quiser aqui, não precisa fazer acabamento, nada disso, porque isso é uma embalagem, gente. Vai embalar a sua peça. Arremate final. Arremate inicial. Aí essa aninha aqui, cuidado que elas tem umas que ficam amassadas, você deixa ela bem certinha. Quando chegar aqui, ó, na ponta, é só você fazer uma curvinha. Ó. Joga a sua fitinha para baixo, para você não costurar ela. Ó, tomba assim. Aí vem aqui, pessoal, e corta, ó. A sua embalagem já está pronta. Ó. E aí você pode fazer isso para qualquer tamanho de embalagem. Qualquer tamanho, olha. Gente, e olha a diferença de você vender um produto desse assim, dar de presente, é outra, muito mais bonito do que você botar num saquinho normal, entendeu? E com um valor muito pequeno, você... Peraí que eu dei um nó aqui. Um valor muito pequeno de investimento, você consegue resolver o seu problema de embalagem e deixar a sua peça ainda mais bonita. Se for um presente, às vezes você quer, né, caprichar mais... Você pode botar um botãozinho aqui, ó. Lá vem eu com meus botões, né? Vocês sabem que eu adoro botão, mas vou dar um exemplo. Nesse caso aqui, isso aqui eu fiz para uma outra coisa. Mas, por exemplo, você tem um retalhinho aí um fuxiquinho, olha. Você vem aqui e coloca aqui o fuxico aqui preso na fitinha e já dá outra coisa. Outra dica, tá? Você pode... prender o seu fuxico aqui, olha, ou um botão e, em vez de dar laço, você pode fazer daquela forma que a gente prende assim e dá a volta, né? Também fica bem legal. Gente, criatividade, né? Vamos deixar aí as nossas peças mais atrativas com uma coisa assim, feita com muito carinho. Eu adoro. Então, aqui, ó, tô com meus dois kits de tapetinhos de caneca prontinho para presente. Olha aqui. E aí, o que vocês acharam? Gostaram da ideia? Liberdade para poder fazer de qualquer tamanho, tá bom, pessoal? De qualquer material também. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar nos comentários se gostaram da ideia da embalagem. Se você ainda não assistiu a aulinha do kit, gente, vou até mostrar aqui, pode ser que tenha gente que não tenha assistido. São uma aula com 4 modelinhos de Mug Hug. Então, você pode usar e abusar dos seus retalhos
Dá para fazer muita coisa com isso aqui, então assim, corre lá e assiste a aula. Vou deixar aqui no final o card e na descrição do vídeo também vou deixar o link da aula. Ok, pessoal? Um beijo, boa semana. Não esqueça de comentar, compartilhar, curtir e hypar o vídeo, tá bom? Beijinho.